Olá! E no jornal de hoje, Câmara Municipal de Osasco realiza a 63ª sessão ordinária do ano. Em audiência pública, a Comissão Municipal da Verdade ouve o depoimento de 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E ainda hoje, dados pessoais registrados no celular podem trazer sérios prejuízos. Quanto menos informações, melhor para a sua segurança. E para quem é apaixonado por raridades automotivas, a aldeia de Carapicuíba será sede do 3º encontro de carros antigos, agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 63ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Toniolo, foram lidas 126 indicações e aprovadas 9 moções. Entre elas, a moção de congratulações ao Corpo de Bombeiros Civis Voluntários pelo apoio à Defesa Civil e Guarda Municipal de Cabreúva por conta do incêndio florestal ocorrido dia 17 de outubro. O documento é de autoria do vereador Josias da Juco. E o vereador Toniolo apresentou moção de congratulações pelo tricampeonato do Molico Osasco. E o vereador Alex Sá também propôs uma moção em que parabeniza a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão pela 3ª edição do Feirão de Empregos, realizada no último dia 8 em Osasco. E a vereadora Mazefa Varão apresentou a moção de congratulações aos deputados Renato Simões, Luísa Erondina e ao senador Randolfo Rodrigues pela apresentação do projeto do decreto legislativo que prevê a realização do plebiscito para decidir sobre a convocação da Assembleia Nacional Constituinte por uma reforma política. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Valdir Roque, que parabenizou a administração pública pelas obras de revitalização no Jardim Cirino e no Jardim Roberto. O prefeito está tendo várias ações a pedido desses vereadores, como revitalizando, tendo asfalto na região onde foi o Jardim Cirino, onde tem vários condomínios sendo criados, aliás, erguidos, né? Foi feito o asfalto, está tendo a remoção do poste, esse poste que deu até imprensa, mesmo a gente sendo sabedor que a prefeitura fez a parte dela, mas a AES, Eletropaulo, não tinha feito. Na tribuna, a vereadora Karen Gaspar reivindicou a instalação de armários nas escolas do município. Já tem muito estudo, muito falado, que as crianças que carregam essas mochilas muito pesadas, isso daí é um problema de saúde. Então, isso causa transtornos muito sérios no futuro para essas crianças. Então, eu fiz essa indicação para o prefeito, para que ele, analisando, ele consiga enxergar uma solução para esses materiais para as crianças, aonde que elas podem alocar esses materiais. A vereadora aproveitou para falar sobre a campanha de castração de cães e gatos em Osasco. Vai até o dia 30 de novembro as inscrições, elas estão sendo realizadas aqui na Prefeitura de Osasco, entendendo realmente o prejuízo da população em estar se deslocando até a zoonose, que realmente fica em um local um pouco mais afastado. A vereadora ressalta ainda que a castração será realizada somente em animais que tenham a carteira de vacinação assinada por um médico veterinário. E não adianta, eles não vão vacinar o animalzinho sem a devida carteira de vacinação carimbada por médico veterinário. Não adianta, mas eu comprei essa vacina na Cobase, ou eu comprei em qualquer lugar e eu mesmo apliquei. Não adianta você aplicar, para eles não significa que o cachorro está vacinado. E durante o expediente também fez uso da palavra o vereador Valdomiro Ventura, que chamou a atenção para as deficiências no trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito. O vereador sugeriu ao secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, João Góes Neto, que os funcionários do Demutran sejam treinados e capacitados para orientar os munícipes. Que a cidade de Osasco virou uma indústria de multa, para ele orientar, para esses funcionários poderem orientar os munícipes da cidade de Osasco. E não chegar
e já ir enfiar na caneta, já ir multando e daí por diante. Na tribuna, o vereador Josias da Juco abordou questões referentes ao meio ambiente, ressaltando a necessidade da implantação de ecopontos em Osasco. Nós estamos vendo o número de sacos. As pessoas antigamente jogavam os lixos nas praças. Agora eles estão comprando saco, ensacando e pagando para alguém deixar abandonado nas praças, vereador Mário. É o momento da nossa cidade, Batista, ter o ecoponto na cidade. E no intervalo da sessão, a vereadora Mazefa Varão, que está à frente da Comissão Legislativa de Economia e Finanças, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco para falar sobre o calendário de votação da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2015. E durante a entrevista, a vereadora destacou também a importância da participação dos munícipes na votação da LOA. No dia 17, nós vamos ter a audiência pública às 14 horas aqui na Câmara, aberta ao público, inclusive podendo participar através da internet do www.osasco.sp.leg.br. Nessa audiência virão técnicos da Secretaria de Finanças e da CEPLAG, Planejamento e Gestão, para desfazer as dúvidas que os vereadores e os presentes e os ausentes, mas pela internet, porventura tenham. Depois disso, nós iniciamos o prazo de recebimento de eventuais emendas feitas pelos vereadores e pelas vereadoras, até o final do mês de novembro. Logo na segunda ou terça-feira posterior, nós nos reuniremos, a Comissão de Economia e Finanças, para o parecer final. E aí você me pergunta, e quando termina isso? Entregue o parecer final, com as emendas eventuais ou não, aí os vereadores vão se manifestar em audiência, em sessão extraordinária, sem o que nós não podemos encerrar os trabalhos da Câmara. E lembrando também que todas as terças e quintas, às 15h, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja a seguir, em audiência pública, Comissão Municipal da Verdade houve o depoimento de 2 vítimas das repressões da ditadura militar. E na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoveu uma audiência pública para ouvir o depoimento de 2 vítimas das repressões da ditadura militar, Stanislau Zermeta e Noel Gomes dos Santos. A audiência foi conduzida pela Subcomissão de Vítimas, responsável por apurar as violações de direitos humanos ocorridas em Osasco entre 1964 e 1985. O evento contou com a presença de Pedrina das Graças, coordenadora do Instituto Zequinha Barreto e da Biblioteca Arsênio Rodrigues, e também da vereadora Mazefa Varão, que está à frente da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o depoente Stanislau Zermeta. Nascido na Alemanha em 1945,
Em meio ao cenário dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, Stanislau chegou ao Brasil em 1949, junto com os pais, que eram da Polônia, mas foram mantidos prisioneiros na Alemanha de 1939 a 1945. Por uma coincidência, minha mãe veio para o Brasil, porque o Brasil era o país que aceitava os casais. Os outros países ou era por carta, convite para ir, que eram os Estados Unidos, ou então a Austrália e Canadá, que tinha que mandar o marido na frente, o homem na frente, e depois a mulher com 6 meses ia para trás, né? Stanislau conta que ele e os pais, que trabalharam no extinto frigorífico Wilson, se instalaram no bairro Vila Iara. E a minha vida, a minha infância toda se passou na Vila Iara, no grupo escolar da Vila Iara, em Osasco, que passei todo esse período. Stanislau relembra sua participação na grande greve operária do dia 16 de julho de 1968, ocorrida em Osasco. Os meus primeiros passos nesse movimento se deu na luta estudantil, na luta do Círculo Estudantil Osasquense. Stanislau descreve também o perfil do movimento estudantil que lutava contra a ditadura em Osasco. Era um clima convidativo a todos aqueles que tinham a vontade de fazer mudanças, né, que tinham vontade de criar a ideia de construir um país democrático, um país que tivesse realmente condições de poder fazer avanços, de poder fazer mudanças significativas. Apesar da sua participação no movimento, Stanislau evitava se expor devido à sua nacionalidade estrangeira. Eu nunca estava muito envolvido nesse processo todo, porque também não, vamos dizer assim, eu tinha que me preservar um pouco, porque eu era gringo, né, era estrangeiro, não era naturalizado, então também não podia ficar, sempre tinha que ficar meio à parte vamos dizer assim, do processo todo do desenvolvimento das direções. Stanislau falou também sobre as mudanças que os movimentos de resistência provocavam dentro das fábricas. E das mudanças significativas que isso deu dentro das fábricas, lutas que realmente mudavam concretamente a consciência dos trabalhadores, a ideia de unidade. Stanislau revela que, após a greve, passou a fazer parte do POC, Partido Operário Comunista. Vimos, junto com Laurindo, Toninho, Ramon Varela, nós montamos uma célula no Bela Vista. O POC tinha uma célula também em Presidente Altino, que era o Jaime, o Arsênio, Laurindo. Stanislau destacou também a atuação do regime militar contra o POC em Osasco. Então, todas as panfletagens, todas as, vamos dizer, as inserções que o POC fazia, ele tinha que fazer, quer queira, quer não, armado. Durante o seu depoimento, Stanislau falou ainda sobre o fim do POC nos anos 70. Acabamos tendo que fugir. Alguns foram presos, o Arsênio, o Jaime e o pessoal que não conseguiu escapar na célula do Presidente Altino, e o pessoal da célula da Bela Vista, por uma situação mais particular, acabou saindo, e eu acabei indo também, caindo na clandestinidade, em 70. Ele conta que deixou o estado de São Paulo e foi preso em Porto Alegre em agosto de 1971. Um pouquinho antes da morte do Zequinha, ficamos sabendo da morte do Zequinha lá no DOPS de Porto Alegre, entende? Então fiquei 16 meses preso. E apesar das repressões às quais foi submetido, Stanislau diz que valeu a pena as experiências que adquiriu durante o regime da ditadura militar. Entender a profundidade da luta de classe, entendeu?
saí desse período uma pessoa mais consciente, certo? Voltei para dentro das fábricas, participei de todo o processo dessa construção da resistência dentro das fábricas. Ele pontua ainda as suas responsabilidades enquanto integrante do movimento de resistência. Da minha responsabilidade era essa, né? Era ir para dentro da fábrica e fazer, né, a panfletagem, fazer a conversa, mostrar o processo da resistência que tinha que ser montado, levantamento e ações exemplares. Nos anos 70, Stanislau foi dirigente regional da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Eu fui um ano dirigente regional da CUT. Stanislau relata diversos acontecimentos provocados pelos militares que marcaram tristemente a sua vida. Mas ele cita um que realmente deixou marcas profundas. Quando da minha prisão em 70, quando eu fugi, né, no caso, não fui preso em 71, a minha casa em Osasco foi invadida, entendeu? Os meus irmãos foram molestados, eles um era menor, nem tanto, mas o outro foi levado para o DOPS. E em seguida fez uso da palavra Noel Gomes dos Santos. Nascido no Nordeste do país, Noel chegou em Osasco em 1970 e foi morar na Vila dos Remédios. O primeiro trabalho de Noel em São Paulo foi como eletricista, na indústria Klabin, onde descobriu que seu chefe, chamado Matias, estava no Brasil sob clandestinidade também. Como ele tinha uma relação muito boa com a direção da empresa, né? A empresa judia, mas ele tinha um bom relacionamento na chefia. E ele conseguiu trabalhar lá nessa clandestinidade. Noel relembra as raízes de sua participação nos movimentos de resistência contra a ditadura. Aí, em 77, comecei a participar junto com o pessoal dos Coreiros de São Paulo, com Paulo Skromov, aquele pessoal. Né? E aí depois passei a conhecer o Anísio Batista, passei a conhecer o Valdemar Rossi, Hélio Bombardi, Arsênio, Chico Gordo, né? Pereirinha, Santos Dias. Comecei a conhecer esse pessoal. E aí eu comecei a militar em correntes clandestinas. Noel revela que foi o primeiro presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, em Carapicuíba. Até na cassação do Cordeiro eu perdi emprego por causa disso. E nesse período, eu tive o prazer de ser delegado na formação provisória do PT. Salvo engano, no dia 13 de outubro de 79. Noel explicou também como era a atuação do movimento de resistência dentro da extinta indústria Sofunge, onde ele trabalhou e, inclusive, fazia parte da comissão de trabalhadores que lutava contra a ditadura. Quando era 3 horas da manhã, o pessoal parava para o café, nós tínhamos incumbência de distribuir o panfleto. Só que nós subíamos assim, jogando no chão, né? Não podia dar para ninguém. E aí o pessoal achava aquilo, mas o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí vinha todo o setor de segurança, recolhendo aqueles jornalzinhos, e aí começou o policiamento em cima. Noel cita os benefícios que essas ações clandestinas trouxeram para os trabalhadores da Sofunge. Nós tivemos muita vantagem, melhorou a alimentação, aqueles banheiros que eram imundos foi destruído, foi construído novos, foi feita muita melhoria dentro da fábrica, né? Até para evitar que o movimento avançasse. Mas nós continuamos. E em março de 1980, Noel deixou a Sofunge e durante 3 meses trabalhou na extinta Cobrasma, situada em Osasco. Eu, com 90 dias na Cobrasma, escondido, um dia na Assembleia do Sindicato, cismei de falar na Assembleia do Sindicato, em plena experiência. Aí, no dia que eu completava 90 dias, me demitiram. Saí da Cobrasma. E depois que deixou a Cobrasma, Noel se elegeu a delegado sindical na CIPA. Mas como o companheiro lá era um companheiro muito bem respeitado, acabei ganhando a eleição, concorrendo com 3 candidatos do aparelho sindical. Aí fiquei 2 anos, me reelegi na outra, concorri com mais 3 companheiros, tive 90% dos votos da fábrica,
Aí a empresa entrou em crise. Aí que você vê o que é o militante. E contra o fechamento da fábrica, Noel disse que ajudou a organizar uma greve. Rescindimos coletivamente o contrato e lacramos o portão. Mas nesse período, antes da rescisão coletiva, nós ficamos com mais de 40 dias em greve dentro da fábrica, com os portões fechados. Você pode conferir na íntegra os depoimentos de Stanislau Zermeta e de Noel Gomes dos Santos no site da TV Câmara Osasco, tvcamaraosasco.com.br. E o relatório final da Comissão Municipal da Verdade de Osasco será entregue à Comissão Nacional no dia 21 de novembro. Mas antes da entrega oficial, a Comissão da Verdade de Osasco irá promover, na próxima quarta-feira, dia 19, às 3 da tarde, uma audiência pública no plenário Tiradentes da Câmara de Osasco para apresentar o relatório final. E no próximo bloco, dados pessoais registrados no celular podem trazer sérios prejuízos. Quanto menos informações, melhor para a sua segurança. E para quem é apaixonado por raridades automotivas, a aldeia de Carapicuíba será a sede do 3º encontro de carros antigos. E ainda vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. De morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! E o roubo de celulares cresce em disparate nas grandes cidades. Aparelhos furtados ou perdidos geram uma série de consequências para as vítimas, como a perda de contatos importantes, fotos e arquivos. Mas a pior de todas é quando os dados pessoais acabam caindo na internet, por mãos erradas. Vamos conferir. Eles facilitam nossa vida e armazenam importantes informações, além de contribuir com a comunicação social nas redes, tanto no nível pessoal como profissional. Mas ao se transformarem em um portal cada vez mais importante, se tornam ricos depósitos de informações. Só das pessoas mexendo nas minhas mensagens, nas minhas fotos, meus contatos, só isso. O medo era esse. Algumas pessoas têm uma grande preocupação quando o assunto são os dados pessoais na rede e a informação que existe nos celulares e em alguns dispositivos móveis. Eu não coloco nada no celular. Nada, fica no meu tablet, no celular, só telefones usados mas informações pessoais não tem nenhuma. Não tem internet, mas eu não acesso as redes sociais por isso. Existe também a preocupação de perder ou de que o celular seja roubado. A minha precaução é pegar o código que a operadora tem, né? Se você faz tem um código que você digita aqui e sai um númerozinho que depois você liga na operadora e trava o celular, né? Acho que esses celulares novos têm essa opção, né? Guardar fotos, contatos e outros arquivos de navegação podem ser perigosos se por acidente outras pessoas receberem essas informações. Um objeto tecnológico como o celular é de grande importância para o auxílio no dia a dia, mas deve ser utilizado de forma consciente, ter preocupação com que ou quais aplicativos estará disponibilizado nele. E olha só, para quem é apaixonado por raridades automotivas, neste domingo, dia 16, a aldeia de Carapicuíba será sede do 3º encontro de carros antigos. E além de conhecer de perto raridades sobre rodas, o público poderá curtir também shows musicais com canções de artistas que marcaram época, como Chuck Berry e Elvis Presley. O evento acontece então neste domingo, das 10 da manhã até as 4 da tarde, na Praça da Aldeia de Carapicuíba. E a entrada é gratuita. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. A umidade vai aumentar no estado de São Paulo nesta quarta-feira.
o dia ainda vai seguir quente na região metropolitana. O sol vai predominar e apenas no fim do dia que são esperadas algumas pancadas de chuva de forma isolada. A mínima prevista para a capital é de 16 graus e máxima de 27 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E tomare que a chuva venha mesmo com muita vontade, né? Bom, eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!